Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês nesta noite preciosa que o Senhor nos dá. Já vejo a presença de algumas pessoas com a gente já na nossa plataforma, a Josi, a Celita, o Rodrigo, Pedro e também, provavelmente, eu acho que a Leda, Rebeca. Que bom a gente estar juntos novamente, queridos. Que bom reencontrá-los. Saudades enormes de todos vocês. Um abraço ao Wellington, um abraço à Rebeca, a família Figueira, a Celita, a Leda trazendo boas notícias do seu papai, que recebeu alta do hospital, curado do Covid. Ele que tem tantas comorbidades, venceu este vírus maligno. Alegria por saber que o Pedro também teve alta, já médica, está completamente curado do coronavírus. O seu papai, Marcos, o Júnior também, certamente acho que já teve alta, né? A família Prado também conseguiram vencer com a graça de Deus a força do vírus. Estamos felizes com isto. Dona Diná e o Marcos também tiveram alta. Olha aí, ó. O Pedro, com o histórico de atleta dele, disse que não sentiu nada. Grande atleta, Pedrinho. Nossa oração, queridos, é que o vírus perca força e a gente possa retornar às nossas atividades o quanto antes. Um abraço ao Tiago, um abraço a toda a família do Wellington, o Noah, o Nicolas. Que bom que vocês estão conectados com a gente. Nós vamos estudar mais uma vez as Escrituras sagradas, meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos elevar as nossas orações aos céus neste instante, gratos pela vida do pai da Leda, o senhor Romeu, que recebeu alta médica hoje, e também da família Prado, que conseguiram vencer o coronavírus. Deus abençoe a vida do Thales, nosso irmão lá de Passo Fundo. Um abraço, Thales. Um abraço para a Sandra e aos nossos irmãos da amada querência de Passo Fundo. Cumprimento a Dona Graça, mamãe do Mineiro. Dona Graça, lá em BH, capital de todos os mineiros do Brasil. Deus te abençoe, Dona Graça. Um grande abraço, viu? Para a senhora e toda a sua família. Dona Suzy está com a gente hoje. Deus te abençoe, Dona Suzy. Um abraço para a senhora, também para suas filhas, netas. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus, rogar a presença dele entre nós, suplicar o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa compreender a palavra dele nesta noite. Se você tem algum pedido de oração e deseja externar isto à igreja, por gentileza, queira registrar o seu pedido de oração nesse instante, que nós vamos orar, tá bom? Cumprimento a minha esposa, que está em casa assistindo com os meus filhos. Um beijo para você, Alícia. Um beijo para o Thomas. Já estou com saudades de vocês, tá bom? Um beijo grande. Espero o papai chegar, tá bom?
Pedro está pedindo oração pela família de um colega do Paraná que cometeu suicídio essa semana. Oraremos. Família Copini. A tristeza nossa, todas as vezes que isso acontece, queridos. Essa semana, vendo as redes sociais aqui da nossa região, nós somos sempre surpreendidos com o número de jovens que têm tirado a sua própria vida. Dona Nália, um abraço, boa noite, graça e paz para a senhora, para o Renato, saudades do Renato, saudades da senhora também, tá bom? Receba o nosso beijo, abraço forte, tá bom, Dona Nália? A Rebeca pede oração pela Kellen, que está com Covid e hoje terá bebê. Então tem Kellen, família Copini. Família Copini, o senhor Romeu, a gratidão, família Prado. Esses pedidos de oração que nós iremos apresentar agora diante do Senhor. Bom? Pai querido, nós oramos nesta noite com o coração agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito por todos nós. Oramos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom, tua bondade infinita. O Senhor cuida de todos nós com cuidado especial, e nós te agradecemos pelo senhor Romeu, que, ó Deus, contrariando as normas, os protocolos, os anúncios médicos, sobreviveu, teve alta. Ó Deus, ele que foi diagnosticado também com o coronavírus, e diante das suas comorbidades, suas fraquezas, suas debilidades, o Senhor conservou ele com vida, curou, e nós queremos te agradecer por isto. De igual modo, nós oramos com gratidão por toda a família Prado, Senhor, pela vida do Marcos Filho, da dona Diná, pela vida do Pedro também, Senhor. Todos eles diagnosticados e todos curados e já com alta médica, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, tua bondade permanece para sempre. Há o amor infinito do Senhor por nós e o teu cuidado e os teus propósitos pelas nossas vidas. Pai querido, nós oramos pela Kellen nesta noite, nós apresentamos a sua vida diante de ti e oramos e intercedemos, ó Deus, por ela, para que, ó Deus, ela tenha êxito ao dar à luz a este bebê e este mal provocado pelo vírus não traga complicações ao parto, tampouco, Senhor, a vida do bebê, ó Deus, e nem mesmo a vida dela. Nós te agradecemos, porque o Senhor está assistindo a vida da Keren, e nós oramos por ela também. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor pela vida da Michele, para que o Senhor possa confortar e consolar o seu coração, também nesse instante de tanta dor, de tanto sofrimento, Senhor. Conforte o coração desta família enlutada, Pai. Nós te pedimos isto, nós intercedemos por isso, Senhor. Há tanto sofrimento, há tanta dor, tanta lágrima vertida, ó Deus, neste nosso mundo caído, ó Deus, esse nosso mundo que jaz no maligno. E nós pedimos o conforto do Senhor sobre essas famílias, especialmente, Senhor, pela Michele, neste instante. Conforte ela, que esta noite ela se sinta preenchida pela tua presença, Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, a tua dádiva sobre nós,
que estaremos meditando na tua palavra neste instante, Senhor. Fique conosco. Esteja, ó Deus, conosco, esteja com a tua igreja, inspira-nos, ó Deus, revela-nos a beleza de Jesus Cristo, conforte os corações que estão angustiados, ó Deus, alimenta os famintos pela verdade, desafia-nos a vivermos uma vida santa e íntegra para a tua glória e louvor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, no mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas lágrimas que são derramadas, nós encontramos consolo em Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da igreja, e também na sua palavra. Hoje nós estamos estudando Cristianismo 1.0, é o tema dos nossos estudos semanais sobre o discipulado. E eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, sem demora. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10 e o versículo de número 25. E eu vou pedir a gentileza para que você possa registrar, quem puder registrar nos comentários, Lucas 10 e 25. Hoje nós vamos ver a história, se o Senhor permitir, da parábola, na verdade, do bom samaritano, tá bom? Uma das parábolas mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada, juntamente com o filho pródigo. Eu penso que o filho pródigo é a parábola mais conhecida, seguida do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25, veremos até o 37, tá bom? Lucas 10, do 25 ao 37. Por gentileza. Cumprimento o Eduardo, nosso irmão querido. Deus te abençoe, Duda. Recebe aí o nosso abraço, tá bom? Eu vi por aqui também meu irmão Marco Antônio, lá de São Paulo, missionário da nossa igreja. O Marcos trabalha na Missão Sena, lá em São Paulo. A Missão Sena é envolvida com o trabalho na Cracolândia. Quem sabe, Marcos, um dia você possa vir aqui na nossa igreja, em Santa Catarina, contar um pouco do seu trabalho aí na Cracolândia, em São Paulo, tá bom, Marcos? Deus te abençoe, meu irmão. Saudades de ouvir as suas canções, tá bom? Às vezes eu escuto aí algumas das suas postagens e louvo a Deus pela tua vida, teu ministério, a vocação que o Senhor te deu e também o teu chamado, tá bom, Marcos? Grande abraço. Lucas 10, 25, queridos. E eis que certo homem, intérprete da lei. O que é um intérprete da lei? Uma pessoa que trabalha estudando a Bíblia. Ele não era um advogado, como nós conhecemos hoje, mas ele era um teólogo, alguém que estudava as Escrituras Sagradas, especialmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, intérprete da lei. Ele se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo
como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Nós começamos, queridos, o nosso estudo hoje sendo surpreendidos pela história deste teólogo, desse estudioso das Escrituras Sagradas, que tentou testar, provar Jesus. Certamente ele desejava expor o Senhor Jesus ao ridículo. Certamente ele desejava desmoralizar ou desqualificar a pessoa de Jesus Cristo diante do seu público, dos seus ouvintes. Lembre-se, nós estamos estudando a narrativa da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. Então esse homem se levanta e faz perguntas para Jesus. Ele faz uma pergunta, na verdade, para Jesus, mas os seus motivos não são nobres. Ele não está com uma angústia no seu coração, ele não está com uma dúvida teológica que tire o seu sono, que tire a sua paz. Na verdade, este homem não tem nenhuma atitude nobre, nenhuma motivação nobre no seu coração. Ele é um homem que conhece a Bíblia como poucos. Entretanto, o conhecimento teológico que ele tem não foi capaz de transformar o seu coração, em fazer dele um novo homem. Deixa eu abrir um parêntese aqui, queridos. Há um tipo de conhecimento que não transforma. Todo o objetivo do conhecimento teológico é para produzir transformações nos nossos corações. Se o conhecimento
promove dissensões, rivalidades, contendas, brigas, é um tipo de conhecimento que a Bíblia não aprova, porque ela promove orgulho, facções, rivalidades. O apóstolo Tiago fala sobre isso na sua carta. Se você tiver tempo e interesse de ler, dê uma olhada no que o Tiago diz em Tiago 3, do 13 ao 18. Ok? Então ele faz uma pergunta para Jesus. Estou vendo aqui que a dona Edna está com a gente mais uma vez. Dona Edna, Deus te abençoe, tá bom? Também o Alexandre, lá de Londrina, querido irmão, um beijo no seu coração, Alexandre. Transmita o beijo também para o pequeno Davi e um abraço para a Pati, tá bom? Este homem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, embora seja uma pergunta cínica. O que é uma pergunta cínica? Uma pergunta cínica é aquela que você faz já sabendo a resposta. Embora seja uma pergunta cínica, este homem faz uma pergunta importantíssima. Ele pergunta algo que certamente é a pergunta mais importante que um ser humano poderá fazer ao longo de toda a sua vida. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Foi a mesma pergunta que um jovem muito rico fez para Jesus um dia: Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Foi a mesma pergunta, embora com palavras diferentes, que a multidão em Jerusalém fez aos apóstolos após ouvir o sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. O texto diz que com o coração compungido, eles perguntaram para os apóstolos: que faremos, irmãos? É a mesma pergunta, embora com palavras diferentes, que o carcereiro fez ao apóstolo Paulo e ao Silas, companheiro de missões do apóstolo Paulo. O que eu devo fazer para ser salvo? Pergunta importantíssima para todos nós. Por quê, queridos? Porque nós iremos morrer um dia. Para alguns de nós, falta pouco tempo. Logo, logo, todos nós iremos enfrentar a realidade da morte. Logo, logo, nós iremos ser esquecidos. Entretanto, nós temos uma alma que não morrerá. E esta é a pergunta que todos devem fazê-la. O que eu devo fazer em relação à vida futura? Porque, queridos, nós não esgotamos a nossa vida aqui. Nós temos uma alma que não morrerá. Esta é a pergunta, a grande pergunta a ser feita por todos. O que eu devo fazer em relação à vida eterna? Hoje, eu quero tentar responder esta pergunta observando o que Jesus faz com este homem, tá bom? Jesus responde a ele, na verdade,
esse homem faz duas perguntas para Jesus e Jesus lhe faz três perguntas, duas delas como resposta. E o objetivo hoje deste estudo, queridos, são dois, pelo menos. O primeiro deles, que a gente possa refutar qualquer tipo de ideia de que nós podemos salvar a nós mesmos. Que a gente possa refutar isto, e refutar completamente, tá bom? De que nós podemos herdar esta vida eterna a partir dos nossos próprios esforços. Porque a pergunta desse homem aqui está errada. Você não faz nada para herdar algo que é seu por direito. Mas ele fez essa pergunta para Jesus. E o segundo objetivo do texto e deste estudo é que a gente possa compreender as implicações da nossa salvação enquanto nós estamos vivendo aqui. A primeira delas, num plano maior, é mostrar quem é Jesus. A segunda, mostrar o que Jesus espera de todos nós. Tá bom? Jesus responde a ele. Eu peço a gentileza para que você aguarde só um instante. Eu preciso pegar o meu carregador aqui na mochila. Estou de volta. É tudo ao vivo. Jesus responde a pergunta dele, queridos. Vamos ver como que Jesus responde a pergunta deste homem. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, como um bom rabino, como um mestre em Israel, ele não responde a pergunta para ele, dizendo o seguinte... Ele não responde a pergunta dizendo o seguinte: creia em mim. Mas Jesus ele responde fazendo uma outra pergunta. Este é um tipo, um recurso pedagógico dos judeus. Você instiga o aprendizado, forçando o aluno a responder às suas próprias perguntas. Você não dá a ele respostas próprias. E aqui, neste caso, além de ser um recurso didático dos judeus, a sabedoria judaica usava isto. Jesus está respondendo à armadilha que esse homem tenta fazer contra o Senhor Jesus. Ele quer pegar Jesus, mas na verdade é Jesus quem o pega. Ao responder a sua pergunta com uma outra pergunta, dizendo para ele: olha só, o que está escrito na lei? Como você a entende? Aqui está algo importantíssimo. Jesus diz para este homem: como você lê a Bíblia? A primeira coisa aqui importante, queridos, é que Jesus remete e mostra a importância da Bíblia. A resposta para as nossas maiores perguntas. E quais são as nossas maiores perguntas que fazemos? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que este mundo é uma grande bagunça? O que acontece depois da morte? Como que existe um Deus? Quem é este Deus?
Existe salvação para mim? Como que eu posso ser salvo? O que acontece depois da morte? Nós iremos desaparecer por completo ou há uma outra vida? São estas grandes perguntas que os seres humanos fazem e nenhum homem, por mais sábio que ele seja, tem capacidade inata para responder a estas perguntas. Se você perguntar para a pessoa mais sábia do mundo sobre isto, ela não terá condições de responder isto para você. Ela vai pedir ajuda aos universitários, ela vai recorrer a algum sábio, ela vai recorrer a algum filósofo do passado, ela vai recorrer a algum mestre de alguma das religiões. Porque em todos nós há o grande anseio sobre 3 perguntas, queridos. Todos nós temos um anseio para responder 3 perguntas. O Noah, quando crescer, terá este anseio. O Daniel, o Thomas, o Arthur, a Miriam, a Maria Liz. As nossas crianças crescerão e elas irão perguntar em algum momento das suas vidas sobre 3 temas. Olha só. Sobre o caminho. Qual é o jeito certo de se viver? Elas perguntarão pela verdade. O que é a verdade neste mundo plural em que nós vivemos? E elas perguntarão qual é o sentido da existência. O que significa viver neste mundo? E houve uma única pessoa que afirmou que ele era o caminho a ser seguido. Ele é a verdade em que nós devemos acreditar. E ele é a vida. O sentido da existência é ele. João 14,6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus remete à Bíblia, a palavra de Deus, como a fonte de autoridade que poderá responder às nossas perguntas mais profundas sobre tudo isso que nós estamos vivendo. É a Bíblia. Jesus apresenta aqui a suficiência das Escrituras. O que está escrito na lei? Como é que você lê a Bíblia? É a forma em que Jesus responde a este homem. Aí, queridos, ele respondeu. E ele respondeu com facilidade. Porque ele sabia disto. A religião judaica ensina isto. Isso faz parte de uma síntese dos 10 mandamentos. O versículo de número 27, que é a resposta desse teólogo para Jesus, é uma síntese dos 10 mandamentos, tá bom? E aqui também, quando a gente chegar na oração do Pai Nosso, nesse estudo, eu vou explicar para vocês que a oração do Pai Nosso contém também os 10 mandamentos. E esta afirmação teológica desse rapaz para Jesus, desse homem para Jesus, é a síntese dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre Deus e os 6 demais sobre os homens. Como que ele responde para Jesus? Olha o que ele diz. A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus. A resposta para se alcançar a vida eterna é amar. E neste amor, há
4 ênfases do todo. Olha só, não é um amor qualquer, não é um amor de verão, um amor de adolescente. Exige-se que você ame com esse quádruplo todo. Olha só, de todo o seu coração. De onde saem os seus desejos, as suas vontades. Você deve amar a Deus ali. De toda a sua alma, os seus sentimentos. Você deve amar a Deus ali. Com todas as suas forças. E com todo o seu entendimento. E você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Desafiador. Da mesma maneira com que você ama a si mesmo, você deve amar o próximo. Há um tipo de amor que é muito elevado a Deus, porque somente a Deus exige-se que se ame com essas 4 forças, todo coração, toda alma, toda força e todo entendimento. Ok. Isso é amar a Deus. Agora, você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Com a mesma força com que você ama a si mesmo, você deve amar o próximo. Ele responde assim. E Jesus diz que ele estava correto. Olha só. Então, versículo 28, Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. É isto mesmo. É isto que a lei exige. A lei exige isto: que você ame com este amor, com esta energia, com esta força a Deus, e depois que você ame ao próximo. Se você fizer isto, você cumprirá o decálogo, os 10 mandamentos. Os 4 primeiros, eu repito, remetem a Deus, e os 6 últimos ao homem. Faça isto, e você vai viver. Faça isto que você vai experimentar. A resposta de Jesus é esta: a vida aqui, com todos os benefícios, as recompensas da sua obediência, e você experimentará a vida eterna. Ao responder isto, Jesus está forçando este homem a uma coisa, queridos. O que vocês acham? Jesus, na verdade, está levando esse homem a uma atitude que ele não está percebendo. Porque a lei exige isso de nós. A lei exige que a gente ame a Deus e ame ao próximo. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já conseguiram atingir
este padrão de amor? Já conseguiram? Vocês acham que a gente tem condições de atingir este padrão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, você amou a Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força? Tá aí alguma das respostas. Eu estou esperando outras. Meu irmão Renato, você está por aí? Você conseguiu hoje, Renato, amar a Deus desta maneira? Você conseguiu, Pedro? As pessoas com quem você cruzou hoje, o seu caminho, elas foram amadas por você como você ama a si mesmo? Que a dona Nália certamente está respondendo pelo Renato. O que significa só de um lado? A Marcele está dizendo, ó, infelizmente nem no domingo. Esta é a pergunta, queridos, que nós devemos fazer aos nossos corações. Eu, hoje, não precisa nem ser nos dias anteriores da minha existência, que perto de alguns aí, são poucos. Mas hoje eu consegui amar a Deus com essa exigência que a lei faz, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma. E eu amei o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Não. Então o que vai acontecer conosco? Nós iremos herdar a vida eterna pela lei? Não. Vamos ver o que um outro mestre da lei, chamado Paulo, fala sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 7. Há tantos textos para ler, mas não dá tempo. Já são 15 para as 9, queridos. Já é 15 para as 9. E certamente nós hoje não vamos terminar a parábola do bom samaritano. O que eu faço? Seu Hernani diz que vai estar sempre tentando. Amém, seu Hernani. Mas neste mundo nós não iremos alcançar isto. Porque só houve um homem capaz de amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Este homem chama-se Jesus. A lei exige isso de nós. Mas por que nós não conseguimos atingir isto, queridos? Abram as suas Bíblias, Romanos capítulo 7. A Ana Patrícia, a esposa do pastor Marcelo Centeno, de fato, dona irmã Ana, só pela graça e o amor de Cristo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Como é que nós vamos herdar a vida eterna, queridos? Porque a primeira pergunta é essa.
A parábola do bom samaritano não é sobre a gente dar comida para os pobres. É outra coisa. Tá bom? Vamos lá. Romanos 7. Vamos ver o que um mestre da lei, o que um estudioso das Escrituras, aliás, o maior deles, que existia no seu tempo. O que ele fala sobre a lei, sobre a exigência da lei, como que nós iremos alcançar a salvação. Olha o que ele fala. Romanos 7 e 12. Romanos 7 e 12. Olha só. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é, olha só, é santa. Ah, mas a lei é ruim. Não, de forma alguma, ela é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha só. Esta exigência que a lei faz de amar a Deus e amar ao próximo é algo espiritual, é algo bom, justo e é santo. Mas nós não conseguimos atingir isto, por quê? Olha o que Paulo diz. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que Jesus está fazendo com esse teólogo, com esse intérprete da lei, é isto: levá-lo a reconhecer de que ele não tem condições de alcançar a vida eterna pela mera observação da lei, porque nenhum homem consegue isto. O apóstolo Paulo está dizendo: a lei me diz, a lei é boa, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu não tenho forças para amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força e entendimento. Eu não consigo atingir isto. Olha o versículo 15, do capítulo 7 de Romanos. Paulo diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Uau! É o apóstolo Paulo que está dizendo isto, viu? Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isto é, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro
da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui vem o grito dele: miserável homem que sou. Faz tempo que eu não escuto na igreja ninguém gritando isso. Faz músicas, louvores a Deus, confissões de pecados, de alguém falando isto: miserável homem que sou. Há uma influência boas, queridos. Uma influência pagã. O apóstolo Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é aqui, para todos nós. A resposta para aquele homem que perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para a vida eterna? Está no versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele, somente Ele, amou a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e toda a sua alma. Graças a Deus por Jesus. Esta é a resposta. Mas acontece, queridos, que me parece que esse homem não entendeu. Ele não entendeu o que ele deveria fazer. Ele deveria dobrar os seus joelhos ali diante de Jesus e falar: tenha misericórdia de mim, que sou pecador, que não consigo atingir este padrão. Ele deveria unir-se a Jesus Cristo e colocar a sua esperança de alcançar a vida eterna apenas em Jesus Cristo. Mas ele não o fez. Ele perdeu essa oportunidade. Ele queria justificar-se. Então ele faz uma nova pergunta para Jesus. Faz uma nova pergunta ao Senhor Jesus: quem é o meu próximo? Talvez ele esperasse, ele não conhecia bem Jesus. Talvez ele imaginava que Jesus era mais um rabino, como outros em Israel. Talvez com uma capacidade argumentativa melhor, uma fala melhor, uma capacidade de prender a atenção do seu público. Por quê? Qualquer um dos rabinos responderia para ele o seguinte: o teu próximo são os teus familiares, os teus amigos e os demais israelitas estudiosos da Torá, isto é, estudiosos da Bíblia. Mas Jesus Cristo, queridos, de acordo com C.S. Lewis, é um intruso transcendental que vem ensinar aquilo que nós jamais teríamos capacidade de compreender por nós mesmos. E vem também bagunçar
a nossa antiga maneira de pensar e de viver. Porque se Jesus Cristo respondesse a este homem o que ele imaginava que Jesus responderia, esse homem iria para sua casa, feliz da vida. Porque o objetivo dele era esse, justificar-se a si mesmo. Olha, eu sou um estudioso da Bíblia, eu sei, eu já compreendi quais são as duas grandes obrigações que eu tenho, o que eu devo fazer para alcançar aquilo que eu mais necessito, aquilo que todos nós, na verdade, necessitamos, a vida eterna. Então, é só eu amar a Deus e amar ao meu próximo. E quem é o meu próximo? A minha esposa, os meus filhos, os meus amigos que me convidam para a casa deles, para comer na casa deles, o cara que me ajudou a estudar a Bíblia, as pessoas da minha comunidade de fé que gostam de mim, porque eu faço bem para eles. Ele iria para casa feliz da vida, ainda mais orgulhoso, com o coração ainda mais apodrecido, cheio de orgulho, de vaidade, de soberba. Mas a resposta que Jesus dá a ele é com uma história, na verdade, uma parábola. E aí está, queridos, a parábola do bom samaritano. Jesus vai contar esta parábola, que pode ser dividida em 3 partes, e no final, Jesus responderá a pergunta deste homem, fazendo uma nova pergunta para ele. Quer dizer, ele foi apanhado na sua própria astúcia. Se ele quis testar Jesus, expor Jesus ao ridículo, ele caiu na sua própria armadilha. Eu acredito que esse homem foi para casa com 2 possíveis sentimentos e pensamentos. O que eu fiz da minha vida, tentando ser mais sábio do que Jesus Cristo? E maldita a hora em que eu fiz essa pergunta para ele: quem é o meu próximo? Se ele não se converteu, queridos, eu tenho certeza de que ele passou a vida dele inteira perguntando para si mesmo: o que eu fui fazer da minha vida? Fazendo essa pergunta. Porque eu não sei se você sabe disso, Jesus não está de brincadeira. A mente de Jesus é completamente diferente da nossa mente. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos pensamentos. E se nós queremos ter a mente de Cristo, queridos, a primeira coisa que nós devemos ter é esvaziar a nossa mente. Sobretudo essa nossa mente contaminada desta cultura secular em que nós vivemos. Tá bom? Jesus conta uma parábola. E eu me lembro do escritor Eugene Peterson, saudoso Eugene Peterson, que diz que as parábolas de Jesus não são histórias que Jesus contou para ilustrar os seus sermões. Na verdade, as parábolas são um recurso literário que Jesus conta para fazer com que as pessoas não entendam a sua mensagem e não se convertam, mas fiquem pensando nesta história para o resto das suas vidas. Vocês querem ver como isso é verdade? Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Por que Jesus contou tantas parábolas, queridos? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo de número 10. Marcos 4 e 10.
Aproveito para cumprimentar a dona Romilda, lá de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, que acabou de entrar na nossa sala. Dona Romilda, recebe o abraço, tá bom? Da IPI aqui em Balneário Camboriú. Recebe o meu abraço também, tá bom? Um beijo no coração da senhora. Por que Jesus contava tantas parábolas, queridos? Marcos 4:10. Olha só, vocês encontraram? Alguém pode registrar só Marcos 4:10 para que outros que chegarem vejam esse texto? Não precisa escrever tudo, tá bom? Se você desejar, tudo bem, mas do contrário, registre aí Marcos 4:10 até o 12. Por que Jesus contava parábolas? Olha só, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Isto é, Jesus contou uma parábola e aí os discípulos sozinhos com ele disseram o seguinte: mestre, explique pra gente esse negócio de parábola. Essa história, a palavra parábola significa colocar ao lado. Explique pra gente o que é isto. Olha o que Jesus disse para eles: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós não conhecemos o Evangelho por causa da nossa capacidade intelectual, porque nós somos mais inteligentes do que os outros. Os mistérios do reino de Deus é dado aos homens, é graça de Deus. Ok? Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Quer dizer, aos que não foram dado a dádiva de conhecer os mistérios do reino, eu falo em parábolas. Para quê? Alguns ficarão agora com a orelha em pé. Por que Jesus contava a parábola? Alguns vão se ofender. Olha só. Para que, vejam. Jesus está citando um texto de Isaías aqui, o chamado de Isaías, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Olha só, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Meu Deus do céu, Jesus pregava para que as pessoas não entendessem a sua mensagem. Todo ano eu compro pelo menos um livro sobre pregação. E todos eles tentam ensinar o seguinte: você precisa pregar de tal forma que as pessoas entendam facilmente a sua pregação. E cada um dos escritores apresenta os seus melhores métodos para que isso aconteça. Eu observo isto. Nós estamos aqui diante do Senhor Jesus, que está dizendo que ele ensinava com o objetivo que as pessoas não entendessem a sua mensagem. E qual era a finalidade delas não entenderem a mensagem dele? Olha só, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Uau! Uau! Esse Jesus
é o Jesus que muitos não gostam dele. Porque não é o Jesus paz e amor, como muitos imaginam. Esse Jesus que aceita tudo, que não questiona nada. Então Jesus conta uma parábola para este intérprete da lei. Eu queria propor o seguinte para vocês. A gente termina na semana que vem. Já são 9h10. Isso vai analisar a parábola. A gente vai, pelo menos aí, queridos, eu precisaria de uns 40 minutos. E eu penso ser mais sábio, que a gente possa terminar na próxima semana. Pode ser? Vocês estão comigo? Aguardo manifestações de vocês que estão com a gente na sala, assistindo. Temo que fique muito cansativo. Acredito ser melhor na semana que vem a gente retoma. Tá bom? Mas nós vamos que a gente entenda, queridos, que a salvação em Cristo Jesus é apenas pela graça de Deus. Para terminar, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo de número 2. Nós não herdaremos a vida eterna pelos nossos próprios esforços. Então, que isto seja guardado nos nossos corações. Porque a finalidade da lei é apontar para duas realidades, queridos. A nossa insuficiência em cumpri-la. E, em segundo lugar, a realidade augusta de Jesus Cristo, que foi o único capaz de amar a Deus com toda a sua força e amar ao próximo. O único capaz de fazer isto foi a pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2, para a gente terminar. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso
para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque isso aqui eu gostaria que estivesse sempre tatuado na nossa mente e no nosso coração, queridos. Versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a observação da lei? Não, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, através da fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela fé, nós somos unidos a Cristo. E Cristo amou o seu Pai. Ele mesmo disse isto, que amou o seu Pai, consumando a obra que o seu Pai lhe deu para fazer. E Cristo amou o próximo, e os amou até o fim, queridos. Cristo amou amigos, Cristo amou inimigos. Unidos a Ele, pela fé, herdaremos a vida eterna. A expressão mais importante do Novo Testamento é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Isso fala do assunto mais abordado pelo reformador da igreja João Calvino, nas suas Institutas, a união do cristão com Cristo. Por que nós precisamos estar unidos a Cristo? Porque somente Ele cumpriu os mandamentos. Amém? Que vocês descansem nesta noite com esta palavra. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E até mesmo esta fé, ela é um dom de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino. Para os de fora, não. Para eles não foi concedida esta dádiva de conhecer os mistérios do reino. Então eles escutam, e não entendem, eles enxergam e não compreendem, e não conseguem ver Jesus Cristo crucificado. Mas a vocês foi dado. Isto é um grande mistério. Tudo isto para que a gente não bata no peito e diga: eu mereço a vida eterna. Não. A vida eterna é uma dádiva de Deus. É sobre isto o Evangelho de Jesus Cristo. Se amanhã, pela manhã, o teu coração te acusar de que você não ama a Deus, de que você não ama o teu próximo, o que você deve fazer? Você deve não se esforçar para amar a Deus, para tentar ganhar a vida eterna. Não. Você deve ir pela fé,
crer que você está unido a Cristo Jesus. De que você é miserável. De que somente Jesus Cristo pode livrar você deste corpo miserável, desta vontade miserável, como o apóstolo Paulo diz. Crer nele. Como o apóstolo Paulo disse para o carcereiro, naquela noite tão terrível em Filipos, em que o carcereiro perguntou para ele: o que eu faço para ser salvo? Paulo não disse: observe a lei. Paulo disse: creia no Senhor Jesus. Vai ser salvo não apenas você, mas toda a tua casa. A salvação é crer em Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui em Balneário Camboriú, queridos, para pregar essa mensagem. Esta é a mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? O que passar disto é religião judaica, que promove escravidão, orgulho e vaidade e muito medo no coração das pessoas. O Evangelho é diferente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Alguma dúvida, alguma observação? Alguma pergunta? Nós vamos concluir, então. Domingo nós estaremos aqui às 19h30, se o Senhor permitir. E na quinta-feira, se o Senhor permitir, terminaremos esta meditação, esse estudo. Agora, o desafio de Jesus para este homem, respondendo a sua pergunta: quem é o meu próximo? Vamos orar? A Joaninha, que é a irmã do nosso irmão Renato, lá de Londrina, ela entrou agora na nossa sala e cumprimenta a gente com a paz. Joaninha, recebe o nosso abraço carinhoso, tá bom? Que Deus te abençoe, minha irmã. Aí, na Londrina, querida Londrina, com muita gratidão. Foi onde eu me formei, no seminário, e as minhas raízes estão lá. Família de toda a minha mãe. Saudades, viu, Joaninha? De você e da cidade aí de Londrina. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Minha cunhada está por aí, Amanda. Que Deus te abençoe, Amanda. Um grande abraço. O Pedrinho está falando que Rolândia é maior do que Londrina. Olha só. A minha mãe nasceu em Rolândia. Eu imagino a imensa Rolândia há 70 anos atrás. Como não devia ser? Já que ela é maior do que Londrina, né, Pedro? Maior do que Arapongas também, né, Pedrinho? Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor conquistou a nossa salvação, a nossa vida eterna. Muito obrigado por isto. Nós recebemos isso como dádiva do Senhor. Nós não temos condições de alcançar este padrão tão elevado, Senhor. Tão elevado. Muito obrigado
porque o Senhor cumpriu a lei. Muito obrigado, porque o Senhor recebeu as maldições da lei que estava destinada a nós. Muito obrigado, porque o Senhor disse naquela cruz: está consumado. Nós hoje descansamos na promessa do Evangelho que nos oferece a vida eterna. Muito obrigado pela tua ressurreição, pela justificação. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Evangelho nos dá, Senhor. Nesta noite, oramos para que esta mensagem fique gravada dentro de nós. Oramos para que esta mensagem nos console nas horas de tentações, nos momentos de provações, aonde, Senhor, somos atacados, aonde o desânimo vem sobre a gente, a dúvida, o medo. Que esta mensagem doce adoce os corações amargos nesta noite. Que esta mensagem, ó Deus, gloriosa, provoque, ó Deus, espanto no coração indiferente. Que esta mensagem de paz acalme o coração aflito. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Concede-nos uma noite de paz. Aqueles que têm dificuldades para dormir, Senhor, que eles possam colocar a confiança deles em Ti e descansar nessas promessas gloriosas e dormir, Senhor, em paz. Abençoe a nossa igreja. Quantos desafios estamos tendo nesses últimos dias. Rogamos por nós, pela nossa cidade, pelo nosso país. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. A Marciele e o Kleber estão dizendo que a tia deles, Jacinta, está presente aqui na nossa sala, participando do nosso estudo. Que Deus te abençoe a sua vida, dona Jacinta. Receba o nosso abraço, tá bom? Da nossa igreja. E assim que essa pandemia acabar, nós convidamos a senhora para participar de um culto conosco, tá bom? Lá de Vilhena, pertinho. Mas se um dia a senhora vier visitar os parentes aqui em Santa Catarina, fica o convite para a senhora, tá bom? Um abraço a toda a família Centeno, a Patrícia. Deus te abençoe, Patrícia. Também nós estendemos o convite a vocês, tá bom? Assim que acabar a pandemia e a gente retornar aos nossos cultos, um convite ao pastor Marcelo Centeno e a sua família, para que vocês atravessem aí o ferryboat e venham participar com a gente de um culto, tá bom, pastor Marcelo? Grande abraço, meu irmão, a você e toda a sua família, aos meninos, que devem estar quase do seu tamanho, os jogadores de basquete, certamente, né? Aí em Navegantes. Um abraço a todos, tá bom? Deus abençoe. Convido vocês para o próximo domingo, 19h30, aqui na nossa plataforma.